Salve, salve meus amigos e colegas da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estou aqui para falar de Santos versus Fluminense, jogo que acabou de acabar, em uma vitória de 3-0 para o Fluminense dentro da Vila Belmiro. Primeiramente quero pedir desculpa pela minha ausência nos últimos vídeos aí, eu não postei nas últimas rodadas, por conta justamente de tempo. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal onde eu cubro eventos geek, que é o canal do Rex. Tô organizando eventos no ABC e tal, e por conta disso tava muito difícil de eu fazer vídeos, também tô na reta final de faculdade, tudo, então foi muito difícil de conseguir manter os vídeos, e como o Santos estava numa situação mais estável, eu me dei o direito de não fazer. Mas até porque o Santos estava mudando absolutamente nada nos últimos jogos, estava jogando praticamente igual e mal já. Ah, mas tava invicto, tava jogando mal. E hoje a gente tem um cenário de constância dos últimos jogos no primeiro tempo. Só que contra um time que aproveitou o fato de o Santos estar jogando mal para abrir o placar e dominar o jogo. Hoje a gente teve um jogo que o Santos melhora no segundo tempo. Então, o momento tá no cenário crítico, a 1 ponto do rebaixamento, faltando 2 rodadas. Um dos cenários mais críticos de toda a gestão Rueda. Eu me dou a obrigação de vir aqui falar com vocês, tentar de forma mais calma e de forma um pouco mais controlada tentar falar da situação do Santos hoje, levando esse jogo em consideração, é claro, e o retrospecto do Santos, tá? Vamos lá, vamos por partes. Sobre o jogo de hoje, o Santos começa com uma postura covarde, como já vem acontecendo em outras partidas. E, segundo o próprio Marcelo, parece que vem algo do Marcelo. Isso eu digo por conta de falas de jogadores, que falam que o Marcelo sempre fala: vamos se preocupar inicialmente em não tomar gols. E eu entendo isso a partir do ponto que o Marcelo perdeu o Basso, perdeu o Dodô, perdeu o Rincon, que são jogadores que davam uma saída de bola e faziam com que o Santos conseguisse ter controle ofensivo na partida. Mas ao mesmo tempo faz com que o Santos seja inoperante. Se o Santos tivesse sido mais propositivo contra um Botafogo, talvez tivesse feito muito mais. E o Santos se acovardou. Parece que o não querer tomar gol acovardou o Santos. E o pouco que esse time tinha, que era os gols, foram sumindo. O Santos ficou 2 jogos, praticamente, recuado para não tomar gol, né? E aí eu vou pegar esses jogos aqui pra vocês, até pra não falar besteira. Esses jogos são o... antes do Botafogo, né? O 0-0 contra o São Paulo, 0-0 contra o Cuiabá e o 1-0 do Santos contra o Goiás. Se 1-0 do Santos contra o Goiás foi um gol achado, e um jogo que o Santos jogou mal. O 0-0 contra o Cuiabá, um jogo que o Santos jogou muito mal. E o 0-0 contra o São Paulo, novamente um jogo que o Santos jogou muito mal. Só que esse time estava tão focado em não tomar gol que saiu com 2, 3, 5 pontos dos 9 disputados. Não é o suficiente, porque são 2 times fracos e um que é o São Paulo, que não ganhou por detalhe do Santos. A realidade é essa. E desde esses jogos, o padrão era o mesmo. O Santos se preocupava em não tomar gols, não tomava e achava que estava no caminho correto. Quando não estava tomando gol por incapacidade do adversário, que eram adversários fracos, Cuiabá e Goiás. E assim que pegou adversários mais fortes, São Paulo, que não fez gol por detalhe. Botafogo, que merecia ganhar. E hoje o Fluminense, essa estratégia do Marcelo de priorizar a defesa se mostrou sem sentido. Até porque o Santos tomou gol do Flamengo, mas com a força ofensiva virou o jogo. Tomou gol do Coritiba, com a força ofensiva virou o jogo. Tomou gol do Corinthians, mas mostrou reação para ganhar o jogo. Tomou do Palmeiras, mas mostrou força ofensiva para fazer 2-1. Tomou do Bragantino, mas jogou melhor que o Bragantino. Internacional é uma exceção. Então o Santos, ele tinha uma força ofensiva,
O Marcelo perdeu peças importantes, as quais tiraram essa capacidade ofensiva do Santos, né? Se a gente vê do Santos e Flamengo, o Santos sofreu muito mais para criar. Mas, com isso ele abriu mão da estratégia de jogar com uma ofensividade e se focou em jogar de maneira reativa, é quase que carilhesca, quase que uma forma retranqueira, digamos assim. Cortando a objetividade do Santos. Isso aconteceu já com o Odair Helma, isso aconteceu com o Paulo Turra, e o destino foi o mesmo. O fracasso. Então, se o Marcelo não abrir os olhos e ver que o segundo tempo do Fluminense hoje, eu até escrevi isso no Twitter, foi um colegial contra futebol profissional. O Santos tomou um baile. Mas pelo menos criou. Pelo menos tentou. O primeiro tempo é o que o Santos vem fazendo nos últimos 4 jogos. Se não foi nada certo. Tá na hora do Marcelo abrir o olho. Porque faltam 2 partidas. E com essa postura medrosa, o Santos, se muito, chega a 45 pontos. Tem que ganhar. Agora é ser franco atirador. Ir pra cima. Mete a loucura. E tenta ganhar. O Santos não pode ser esse time medroso. Porque nem capacidade técnica tem pra ser um time medroso. Tá? Vamos lá. Então, o Santos adota essa postura, o Fluminense domina o Santos no primeiro tempo, humilha o Santos no primeiro tempo, abre 2-0, né? O Santos nada cria, vai pro segundo, e o Santos acorda, fala, vamos jogar. Parece muito o que o Santos fez contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ser pior, mas batalhar, procurar o defeito, procurar o erro. Nisso, o Fluminense quer muito mais time do que o Santos, taticamente principalmente. Faz uma baita jogada, deixa o Santos na cadeira lá marcando pressão, faz o terceiro gol, quase faz o quarto. Mas o Santos pressiona, e nessa pressão, quase faz 3-1, quase faz 3-2, quase faz 3-3, quase faz 4-3, 2 bolas no travessão, 2 milagres do Fábio, 3, chegando bem. Porque seu time pode ser pior, e foi. Seu time pode ser humilhado pela tática do adversário, e foi. Mas se você não tentar, pelo menos, jogar bola, a bola não vai entrar. E o Santos no primeiro tempo nem tentou jogar bola. Então se quer ter uma postura, e o time é ruim, então vai ter uma postura ruim, tem que ser a postura do segundo tempo. É muito difícil pro Santos agora. O Santos tem 2 jogos, Atlético Paranaense fora, Fortaleza em casa. O que o Santos tem que fazer? Loucura! Atacar. Marcar pressão lá em cima, tentar achar erro, fazer 1, 2, 3. Fazer o que dá. Talvez tome 2 gols de contra-ataque e não faça nenhum ponto e seja rebaixado. Talvez. Mas se ficar lutando por empate, provavelmente vai ser rebaixado do mesmo jeito. Então, o Santos tem que tentar. Ao máximo. Eu acho que não é culpa do Marcelo o que está acontecendo agora, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas não é hora dele ter medo. Porque senão o Santos vai cair. O time do Santos hoje, ele tem algumas habilidades individuais, vai ser um time muito limitado. Próxima partida, a gente pode falar que volta o Rincon, deve voltar o Basso. Então a gente vai ter novamente o mais próximo da nossa força total. Hoje, Santos pegou o pior jogo da sequência dos 4. Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. Mas a gente falava que a gente tinha esperança desse jogo. Sim, porque a gente, em um imaginário, sonhou que o Fluminense entregaria o jogo. A real é. Mas o que a gente viu hoje é a mais pura e franca realidade. Um time que tá para ser rebaixado contra um time campeão da Libertadores. É o mais difícil jogo possível pro Santos. Mais difícil que o Botafogo. O time que foi campeão da Libertadores jogou como campeão da Libertadores. E o rebaixado jogou como rebaixado. Foi um jogo válido, um jogo justo. Um jogo esperado. A real é essa. Se a gente fosse simular
o que seria um jogo de um rebaixado, possível rebaixado, contra um campeão da Libertadores, a gente viria esse jogo que a gente viu hoje. É complicado admitir isso, mas esse jogo retrata a diferença de nível técnico entre Santos e Fluminense hoje. Acho que pra acabar, e aí fazendo jogador a jogador, vamos lá rapidamente, João Paulo, não vi culpa dele em nada, Joaquim, Messias, acho que ficaram muito expostos e também teve culpa, mas foram os principais culpados. Inocêncio, pra mim, por incrível que pareça, está entrando sendo um dos melhores que entra, que não quer dizer muita coisa, mas é um dos melhores que entra. Lucas Braga, nulo. Mendonça, péssimo. Ainda deu um chute de fora da área, mas se é pra isso, bota ele de segundo atacante, ali não dá. Bota o seu dedo para armar ele de segundo atacante. Jean Lucas, inacreditável como tá jogando mal. Fernandes Dodi, pelo amor de Deus. Soteldo também quase não fez nada. Marcos Leonardo, a bola não chega pra ele. Quando chegou, quase fez um gol. Furt, pra mim, já tá pedindo espaço nesse time titular. Silveira também é muito limitado, mas se esforça. Acho que é isso. Pra acabar, Marcelo Fernandes. Pro Marcelo, cara, o que eu posso falar? Eu vejo evolução no Marcelo. Vejo mesmo. Mas o Marcelo é aquele cara que ainda não tem experiência, não tem cancha pra treinar o Santos. Não tem. Pode ganhar os 2 próximos jogos, mas quando não tem. Vou falar uma coisa muito difícil de falar. Pro Santos seria legal vir um técnico bom, foi um técnico ruim, foi um técnico bom. Voivoda, um Dorival. Cara, vou meter o louco aqui, sei lá, traz um cara nível Bielsa. Cara bom. Não seria nem tão contra São Paulo, que nem a maioria é contra, mas tudo bem. Técnico bom. Heinz, também o Heinz, pode ser. PKSS nem fala porque tu não é o time da Espanha. Mas começa o projeto com um técnico bom. E deixaria o Marcelo para caso de errado. Pro Santos. Mas o caso de errado é, de novo, não nem sonhar em efetivar o Marcelo Fernandes. Agora, falando pra carreira do Marcelo e talvez pro futuro do Santos, o certo hoje não, né? Final do campeonato, era trazer um baita técnico, preparar a cabeça, falar: Marcelo, vai pegar cancha, vai ser técnico da Série B, vai treinar outros times, até na Série A, e aí você volta pro Santos. Marcelo hoje não está pronto para ser técnico do Santos. E só vai estar quando for técnico, porque ser técnico e assistente é muito diferente. Pra mim, o Marcelo tem que ter bagagem. Pra ter bagagem, vai precisar ser técnico em outros clubes, tá? É isso, meus queridos. Peça like, comentário, curtida, inscrição. Muito obrigado. E agora, eu fui.